Gilson Pérez, repórter, começa agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, querida amiga. Gilson Pérez, repórter, aqui nesta quarta-feira, ao vivo, nos estúdios da Jovem TV. Ó, agora você não pode reclamar, né? Esfriou um pouquinho, né? Quem estava reclamando do calor não pode mais. Mas para os nossos amigos que estão chegando para esse feriadão, amanhã parece que já começa o tempo novamente a firmar e vamos ter sol no final de semana, se Deus quiser, para os nossos amigos desfrutarem bastante da nossa região dos lagos. Eu queria convidar você amanhã, no dia 4, que sexta-feira, hein? Sabores de Cabo Frio. Começa e você está convidado. Olha, se você não estiver por aí, tem vários restaurantes que estão participando, mas eu vou estar lá no Tia Maluca. Tia Maluca com lula atropelada. Lula atropelada. Já pensou que é uma lula atropelada? Não, a lula não estava na rua e o carro passou por cima dela, não. É que o tio é maluco, a tia é maluca, então só faz essas coisas. A lula atropelada é praticamente uma caldeirada de frutos do mar, que o Milton, como sempre, bota esse apelido. Aliás, eu tenho que ver com ele. Milton, se estiver nos assistindo aí, eu não sei se o da Praia do Forte, Tia Maluca da Praia do Forte, é a mesma coisa, mas lá no do canal é lula atropelada. Então você não pode deixar de ir. Sexta e sábado tem música ao vivo lá com ele. Ai, como é o nome? Quem é que vai estar lá? Meu Deus do céu. Vou lembrar já e vou passar para você. Mas vai ter música ao vivo lá para você. Mas não é aquela música... Não, é tudo suave, né? Tudo tranquilo, tudo suave, para você ir com a namorada, com a esposa, com a família, para ficar lá. Bom, eu estou recebendo aqui uma figura que eu não falava com ele há muito tempo, lá do Arraial do Cabo, do tempo da Rádio Litoral. Ele tinha um trabalho extraordinário, era muito contestado, inclusive, porque ele cuidava dos cachorros. Aquele que não tem, ninguém quer saber, né? O negócio dele era aquele cachorro de rua, que ele cuidava. Ele tinha uma casa ali no Foguete, que ele cuidava. Até agora, ontem, eu fiquei sabendo que ele não tem mais a casa, mas ele vai falar sobre isso. Humberto Barreto, boa tarde, meu querido. Quanto tempo, né? Boa tarde, José. É bom rever os amigos, né? Exato. Matar as saudades. Verdade. E tentar expor aqui o que a gente faz e o que a gente não faz. Como é que é? Aquela casa do Foguete que você cuidava dos animais, você não tem mais, né? Não, Gilson, é o seguinte, eu fiquei ali por 12 anos. Às vezes as pessoas da minha cidade e cidades vizinhas entendem mal o trabalho que a gente faz digno, correto, honesto e por amor. Tem pessoas que não fazem nada e criticam aqueles que fazem. Tem pessoas que roubam o dinheiro do povo, usam seu benefício próprio para os seus enriquecimentos ilícitos e criticam aquele que trabalha honestamente em prol da coletividade e dos animais. Aquele imóvel eu comprei na época à vista e era um dos poucos imóveis escriturados ali. Eu fechei porque eu já não aguentava mais. A PM jogava cachorro lá, a Civil, o Bombeiro, a Prefeitura de Cabo Frio, de Arraial do Cabo, tudo que era canto. E eu custeava tudo do meu bolso. Chegou a época eu tenho 200 cachorros ali dentro. E eu não sabia o que fazer. O que aconteceu? Vou fazer aqui uma retrospectiva. No governo Melman, que para mim foi um péssimo governo do município, muitas pessoas elogiam, mas foi uma bomba atômica, na minha opinião. Falo isso com toda a convicção do que estou falando. Eu doei para ele na época, Gilson, coisa que ninguém acreditou. Peguei a escritura do meu imóvel, escriturado, com RGI. Fui no gabinete dele, meu cunhado até era chefe de gabinete. Entreguei nas mãos dos dois. Está aqui, ó. Eu estou doando o imóvel para que vocês façam um canil municipal e uma clínica. Dos meus cachorros, eu cuido. Vocês recolhem os que tem para recolher, tudo bem. Nessa época, foi início do governo dele, primeiro mandato dele, ele trouxe para o Arraial do Cabo os filhos competentes dele, que ele achou que ia administrar o Arraial do Cabo com os filhos dele, formado, um na fazenda, outro no porto, que depois não deu certo,
foi tudo para a rua e tiveram que botar os cabistas para administrar. Doei o imóvel e ele fez alguma coisa? Nada. Não levantou um tijolo. 3 meses eu pedi o documento de volta, eles não deram. Eu invadi a Secretaria de Obras, peguei o documento. Indignado, vendi. Vendi, peguei uma parte da grana, construí meu imóvel, fiz lá. Hoje os meus cachorros estão hospedados em 2 andares do meu prédio. No 3º, na cobertura. Eu tenho 45 gatos e 40 cachorros, fora o que eu cuido de rua. Não tenho a ajuda de 1 centavo de ninguém que quer que seja. E mais adiante, nós vamos falar, agora você tem o governo Melma, mais adiante nós vamos falar sobre a gestão Andinho e gestões anteriores, se você quiser, mas acho que seria muito longo. Vamos falar da gestão atual em relação aos animais. Se você me der espaço, eu posso continuar. Não, pode, à vontade, continua. Então, tudo bem. Eu quero saber como é que você está fazendo hoje, como é que você faz. Porque aqui em Cabo Frio nós temos um problema, que as doações de animais que acontecem, aliás, tem uma pessoa lá de Maria Joaquina, que é a Valéria, e tem também aqui uma Doidas por Bicho, que tratam muito bem. Mas elas não têm condições mais, essa de Cabo Frio, ela tem parece que 140 cães na casa dela, mais gato e tudo. Mas as doações só podem ser feitas com animais castrados. Como é que é isso lá no Arraial? Ô, Gilson, no Arraial do Cabo isso não existe. E tudo que faz no Arraial do Cabo é uma farsa. Eu estou levantando as situações de toda a Secretaria de Arraial do Cabo, dentro da administração que hoje lá está, mas eu nunca consigo terminar, que quanto mais eu levanto, mais aparece, mais aparela. Eu estou com um dossiê de mais de 2.000 páginas. Só que a hora que eu fechar tudo, eu vou encaminhar todos os órgãos, inclusive a Polícia Federal. Eu vou fazer questão de trazer as autoridades presentes no Arraial do Cabo e acompanhar setor por setor junto com eles. Um dia desse, foi semana retrasada, um amigo meu me falou que Carlos Cunha, que faz parte de um projeto Animal de Arraial do Cabo, que é um projeto falso, que não funciona para nada, é uma farsa dentro do município, junto com outro funcionário do Conselho do Meio Ambiente, que eles operaram 1.080 cachorros. Eu vou pedir a fita gravada da rádio, mesmo se não der, não tem problema, já tenho testemunha. E vou querer saber deles onde estão todos esses cachorros, 1.080 cachorros operados, castrados. Que a função deles seria construir um canil municipal com uma clínica, recolher os cachorros de rua, examinar, fazer o atendimento clínico antes-operatório, a cirurgia e o pós-operatório. Não se opera assim, na clandestinidade e de qualquer jeito. Eles estão indo totalmente contra as regras do CMRV, Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eles pegam o cachorro na rua no laço, não na rua, de pessoas que podem pagar a cirurgia e operam. E os cachorros de rua, que seriam operados para fazer o controle populacional dos animais, não pegaram nenhum. Então, quer saber para onde vai esse dinheiro? Eles contrataram, pelo Projeto Animal, uma associação de veterinários de Búzios. E o governo municipal repassa R$ 9.500 por mês para esse projeto de castração dos animais, que nunca operou um cachorro de rua. E toda a situação de cachorro abandonado de rua corre para a minha porta. É o bombeiro, é a polícia, todo mundo. E eu gasto do meu bolso. Então, eles vão ter que prestar contas de tudo isso. Por que, Gilson? Que eu sou a associação mais antiga da região dos Lagos. Comecei aqui em Cabo Frio. Prendi muita gente no governo de Alair Corrêa. O veterinário Paulo Castro, a matança de criminais de animais. Levantei um bocado de coisa irregular. Os inquéritos rolam até hoje. Consegui conter, depois entraram e fizeram um canil, mas continua a mesma farsa. Cabo Frio, canil municipal, é a mesma farsa. Ninguém quer investir em prol dos animais. E outro detalhe, Gilson, às vezes não há custo nenhum. O custo, às vezes, é zero. Eles pegam o terreno do município ou de qualquer lugar, onde se apropria, faz lá, não falta área, faz o canilzinho, faz a clínica. Todo município é obrigado a ter o seu veterinário. Começa a fazer um procedimento de castração, de conscientização, lar temporário, e começa a tirar os bichinhos da rua. Qualquer pessoa vai querer um animalzinho bem cuidado, operado. E outra coisa, pega o dinheiro que sobra, e aquele que não pode comprar ração, a gente doa ração. E é um atendimento por mês, de graça. Muitos pobres não têm um animal em casa, porque não tem recurso. E essa seria uma forma de você tirar os animais de rua. Por quê? Se cada pobre adotar um animal de rua, custeado pelo governo municipal, que vai sair no custo zero para eles, você não vai ter cachorro de rua. Então ficam lá os animais se proliferando, cheios de doença,
e não fazem nada. Então eu estou levantando todos os segmentos da prefeitura, secretaria por secretaria. Gilson, é vergonhoso. É muita roubalheira e muito ladrão para uma cidade só. Não dá para se acreditar no que está acontecendo no Hall do Cabo. E até agora, ninguém ainda foi encarcerado. Está demorando muito para as pessoas serem presas. Teve aquela operação em Hall do Cabo, Fio de Ariadne, que teve 20 mandados de prisão, prenderam 11, 9 não foram encontrados, mas o juiz bateu agora a sentença. Na esfera civil foram condenados a devolver o dinheiro aos cofres públicos. E na esfera criminal deve sair a sentença. Muitos deles não estão acreditando na justiça, mas eu acredito. Então tem que devolver quanto? Você tem noção de quanto é dinheiro? Então, não tem os valores, não tenho não, mas assim que tiver eu passo para você. É um dinheirinho bom. E muitos serão presos, porque mexeram em verba federal. E agora, eu estou vendo lá também, no setor do meio ambiente, nas fundações, Gilson, eles criam projetos fraudulentos para realizar os cofres públicos. Eu tenho uma situação lá da Copeclin, que é o Copeclin? É uma empresa que se instalou na Hall do Cabo em 2012 ou 2013, 2012 para 2013, com falsos projetos, pegou verba do governo municipal, estadual, federal e privado. Deu um rombo na cidade, a intenção era produzir óleo de cozinha em biodiesel, combustível. O cara arrumou tanto, se você olhar, eu tenho as fotos do galpão, pegou verba do município e do governo federal, construiu um galpão, abandonou, devastou o ambiente, poluição ambiental, poluição visual, poluição sonora, poluição química, botou a vida das pessoas em risco e nada foi feito. Nós temos os vereadores, os secretários, todos os órgãos ambientais, nada fizeram, nada. Eu que tive que descobrir tudo, levantar tudo, porque peguei ele por Iguaba. Ele foi fazer a mesma coisa em Iguaba, fez em Cabo Frio, se eu não me engano, Iguaba, Cabo Frio, e Arraial e Búzios. Então eu comecei a pegar os projetos dele. Como é que esse cara tem a facilidade de criar projetos? Mas sabe por quê, Gilson? Dentro do Conselho do Meio Ambiente, eu represento várias instituições. Eu não sou chamado para nada. Quem sabe comigo vai bater de frente, conforme estão batendo agora. Eu descobri que todo mundo que faz parte do Conselho são coniventes com o município, com o prefeito, e aprovam tudo que é de errado. Então, o próprio município é que infringe a lei. Como é que você pode ter um conselho abrangendo mais de 26 instituições, fundações e ONGs, e só 2 ou 3 decidir o que ela pode fazer? Então, isso, na minha opinião, no meu ponto de vista, na minha forma de ver, de interpretar, isso é uma aberração. É uma aberração à natureza, ao cofre público e aos munícipes. E ninguém está fazendo nada. Quem hoje está lutando por tudo isso é Humberto. E às vezes me falta energia e me falta recurso. Mas, como eu sou disposto à luta, eu sou igual o Van Damme. Retroceder jamais. Ou tudo ou nada. Eu vou às últimas consequências, porque eu não devo nada a nenhum deles. Nunca tive cargo político, nunca fui político, nunca tive ajuda de político, nem de cidadão nenhum. Sou um lutador pela minha vida, do meu trabalho, do meu estudo, e com a graça de Deus e a ajuda da minha mulher. Então eu posso bater no peito e falar o que eu estou falando aqui, porque eu falo baseado em provas e fatos reais e verdadeiros. Não sou mentiroso. E quem não gostar, que procure justiça e me processe. E vamos ver quem é quem em cima de tudo isso. Você fala de Arraial do Cabo, de governo de Arraial do Cabo. Eu queria fazer uma análise, que você fizesse uma análise dos governos de Arraial do Cabo, começando lá por Hermes Marcelo. Gilson, que pergunta de ouro. Que pergunta brilhante, cara. Você é meu ídolo. Você agora é meu ídolo. Por quê? Que isso? Que uma pergunta dessa? Me arrepiou? Boa pergunta. Hermes Marcelo, se tivesse vivo, hoje nós teríamos o melhor município e mais bonito do Brasil. Infelizmente, Deus o levou. Mas ele deixou uma prefeitura rica e bem montada e bem elaborada, bem administrada. Mas, infelizmente, caiu na mão de quem não sabia administrar. Que, infelizmente, seu Chico, o senhor me perdoe, tá? O senhor não tinha capacidade para estar no cargo que o senhor estava. E com isso, só que Chico era um homem honesto. Era não, é. Mas se juntou de perigosos, salafrários, mentirosos e oportunistas e atrapalhou a situação dele. Tudo bem, foi uma porcaria. Depois entrou Davi Dutra, uma outra negação,
Entrou esse aí, antes dele o Melman, acabou com a cidade. Rico, milionário, competente, engenheiro. As piores obras mesmo, quem fez a do Cabo foi você. Foi. Dentro das praças, mausoléus para em cima, sepultura. Meio fio, tijolinho, que desmonta e quebra. Veio outro, tirou um tijolinho de cimento, de barro, botou de cimento, que ficou igual a cara dele. Uma porcaria. Agora, criticam, chamavam de ladrão, de incompetente, um cara que não tinha estudo, só tinha o 2º grau, que era ladrão, safado, corrupto. Quem são vocês para falar dele? Renato Viana, estou me referindo a Renato Viana. Depois da Barcelos, foi o melhor governo. Não estou aqui puxando o saco. Tive minhas desavenças com ele. Mas a verdade é que ser dita. Foi o melhor governo depois da Barcelos. Quem? Renato Viana? Renato Viana. Porque, Gilson, vamos ser honestos. Olhe para a Rua do Cabo, chegue na Rua do Cabo. Quando você pega o trevo, você começa a estrada para a Rua do Cabo. Foi duplicada. Quem fez com o governo Moreira Franco? Renato Viana. Vai chegando na Rua do Cabo, tem um pórtico maravilhoso e bonito. Quem fez? Renato Viana. Você chegou na cidade, pegava aquelas calçadas bem feitas, com pedra portuguesa e pedra bruta, que o tempo leva 30, 40, 50 anos, tem pedra até hoje lá. Não destruía. Quem fez? Renato Viana. As melhores praças da Rua do Cabo até hoje ninguém fez uma, só reformaram e reformaram pessimamente. Quem fez? Renato Viana. Depois da Barcelos, quem reformou o Parque Público, ficou bonito, perfeito? Renato Viana. Quem terminou, quem fez o hospital, depois viu o terreno, construiu o hospital? Renato Viana. Quem terminou? Hermes. Quem botou melhor saúde lá, com cirurgia plástica, tudo que é médico, atendimento de primeiro mundo? Renato Viana. Quem ajudava os pobres? Renato Viana. Então, Gilson, o que esse cara hoje querem falar de Renato Viana e querem condenar o filho dele? Renatinho hoje, na minha opinião, é o cara mais cotado e o melhor para ser prefeito da nossa cidade. Porque as histórias que criaram em cima do pai dele foram mentirosas, apagaram tudo. As pessoas que chamavam o pai dele de ladrão, de corrupto, de incompetente, pagaram na língua. Hoje estão aí, ó. Nós temos a Rua do Cabo sem obras, abandonado, destruído, falta tudo e não se tem nada. Nós, como município, nós, como munícipes, estamos perdendo até a nossa integridade, a nossa cidadania. Eu hoje me envergonho de falar que sou cabista. Porque a nossa cidade, que tem as melhores belezas naturais do mundo, a capital mundial do mergulho. Título dado por Bernardo Ariston no governo de Renato Viana, que eu não sei por que a Arraial abandonou esse título. Aí eu pergunto por quê? Guerrinhas de alianças políticas? Aí pergunto como é que você pode deixar tudo isso aí se desmoronar? Se é a capital do mergulho, se temos as melhores belezas naturais do mundo, conhecido no mundo todo, hoje a manchete inverteu. O segundo prefeito mais corrupto do estado do Rio, federal invadindo nossa cidade, desvio de verba, desvio de royalties, virou manchete no mundo todo. Então isso nos envergonha. E não para, Gilson, isso não para. A Rua do Cabo, geograficamente, é no fim do mundo e é uma cidade pequena. Mas é uma cidade hoje dominada por políticos corruptos. Você não entra num setor de não haja corrupção. FIPAC, Aremac, Porto do Forno, todos esses segmentos. O que eles fazem? Cadê o dinheiro? A FIPAC, por exemplo, entrou com uma ação agora contra eles. Prestação de conta. Gilson, no verão ali entra milhões. Diz para o meu telespectador o que é a FIPAC. A FIPAC é uma empresa mista que administra a marina da Praia dos Anjos. Ah, a tal da marina que todo mundo reclama. Que isso. Paga-se um dia não para entrar. É municipalidade, é do município. Eu não entendi, você vai comprar um peixe lá, você tem que pagar para entrar. Agora não. Só o pescador, só o passeio de barco que paga. Mas é uma empresa mista. O porto é municipalizado. Então você chega na FIPAC, você vai pagar um passeio de barco, já paga o passeio de barco cá fora, que é R$60. Entra na FIPAC, para pegar o barco, você paga mais, acho que é 5 ou 10 reais. acho que é R$5, era 10, e aumentaram dela para aumentar. No verão,
circula ali, no mês, 500, 600 mil. Qual é a prestação de conta? Eles não pagam imposto nenhum. Não, gera receita, mas não tem despesa. Para onde vai esse dinheiro todo? Tinha uma roleta, não, que eu seria uma roleta, para fiscalizar tudo que entra. Não existe. Então, o que é a prestação de conta da FIPAC? Roberto, me diz uma coisa. Quando a prefeitura recebe dinheiro, ela tem que fazer guias. Lá não tem guias? Nada, prestação de conta nenhuma. Nenhuma. Ela tem receita, mas não tem despesa, isso eu quero saber. Ela tem que pagar funcionários. Como é que ela paga funcionário? Contrato? Carteira assinada? Ela é administrada, é gerida por estatuto, certo? Deve ser como instituição filantrópica. Não tem fins de lucro, como? E tem também a colônia dos pescadores, que faz parte da Marina também. Só que a colônia se afastou, que também estou investigando, estou denunciando. A FIPAC hoje, para afastar a colônia e colocou o piolho lá dentro, ela dá 30% dos lucros recolhidos pela FIPAC para a colônia dos pescadores e 10% para a Aremac. E eu, que tenho a cachorrada toda, que gasto uma fortuna no meu bolso, não recebo R$1 de órgão de ninguém para cuidar dos meus animais. É isso que me deixa indignado. Mas não só isso. Porque se me desse também, Gilson, teria que me dar dentro da lei. Dentro da lei, é. Como? X, com recibo, com documento, com receita e com despesa. Eu peguei 1.000, eu gastei 800, sobrou 200. Está aqui 200, fica para outro mês. É assim que funciona. Como eu sou esse tipo de pessoa que não vou aceitar mutreta, eles não me encaixam em lugar nenhum. Não dá para encaixar. Eu me lembro, Humberto, eu queria até que você fizesse uma avaliação. Uma ocasião fui fazer uma entrevista com o Melman. Tava um problema na rádio, aquele negócio de caça-Melman, não caça-Melman, não sei, aí me pediram, pô, você consegue? Eu falei, eu vou conseguir uma entrevista com ele. Não falava com a Rádio Litoral de jeito nenhum. Aí eu liguei para José Bonifácio, meu querido amigo, pedi a ele e ele marcou a entrevista. Eu fui lá. Ele tinha recém-voltado, a prefeitura ele tinha ficado 1 ou 2 meses para tratamento de saúde, não sei se você lembra disso. Aí, na volta, nessa entrevista, ele disse assim, Gilson, a prefeitura que eu encontrei é Alibaba e os 40 ladrões. Como é que você vê essa fala dele lá há, sei lá, 20 anos atrás? Antes dele entrar na política ou depois? Não, ele era prefeito, se ausentou para tratamento de saúde, foi aos Estados Unidos, aquele aí negócio. Ficou vice-prefeito. Exatamente. Quando ele voltou, ele disse, é o Alibaba e os 40 ladrões. Olha, tudo bem, tem sentido no que ele fala, mas só que ele esqueceu de uma coisa. Nesse Alibaba e os 40 ladrões, tinha 20 do que ele deixou e 20 do que ele entrou. Então, estava de igual para igual. Estava dividido, igual para igual. Ele não podia chamar ninguém de Alibaba e os 40 ladrões. Porque no governo dele também teve roubalheira. Tanto que quando ele saiu, teve ex-vereador lá que pegou terra, que desapropriou terra. Tanto que no governo dele, ele não conseguiu construir um cemitério. E depois dele, anularam essa desapropriação, não construíram o cemitério e pegaram para si próprio uma área que é do povo, que é pública. E está lá até hoje murada, que a nossa meritíssima e digníssima juíza, mulher de competência, mulher íntegra, que a Aldo Campo hoje está de parabéns pela juíza que tem. Ela faz o trabalho dela, espetacular. Ela faz a parte dela. Agora, lá na frente do desembargador, muda tudo, já não é problema dela. Agora, que a juíza embargou e que a juíza está fazendo a parte dela, isso está fazendo. E eles vão ver como é que as coisas vão funcionar daqui para frente. Aliás, já que nós estamos falando, eu ainda queria falar mais dos animais, que eu tenho um carinho muito grande, e a madame lá em casa também. Mas eu tenho que ir ao nosso apoio cultural e queria aproveitar para deixar uma pergunta para você. Como é que você vê essa situação de Arraial do Cabo hoje, nesse momento? Mas você responde depois do nosso apoio cultural, 2 minutinhos, não pega nesse controle não, tá, meu amigo? Tá boa?
Wellington Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. Wellington Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro, Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Colégio Futuro, educando com Cristo. Ensina teu filho o caminho que deve andar e quando ele crescer não se desviará dele. Direção Evangélica, da educação infantil ao 9º ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro, 12 anos dedicados à educação. Telefones 2629-4784 e 2630-3736. Agora em parceria com a FISC. Fábio Cabeleireiro, com mais de 20 anos no ramo em Cabo Frio. Cortes tradicionais ou com estilo moderno. Alongamentos, progressivas, botox, relaxamento e tratamentos capilares. Aceitamos todos os cartões. Fábio Cabeleireiro, com manicure e pedicure. Fábio Cabeleireiro, Expedicionário da Pátria 654 São Cristóvão. Telefone 2644-0288. Fábio Cabeleireiro. Refrigeração São Pedro da Aldeia. Vendas, manutenção e instalação de ar-condicionados residenciais. Trabalhamos com câmera fria, balcão frigorífico, máquinas de lavar e geladeiras. Autorizado GRI, Sprinja, Midea, Elgin, Carrier, Gelopar e Aqua Gelada. Rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 106, Balneário São Pedro da Aldeia. Telefone 22 2621 9220 98828 5445. Refrigeração São Pedro da Aldeia. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odontocin. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odontocin. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Estamos de volta, que bom que você ficou conosco. Humberto, eu tinha deixado uma pergunta para você sobre o momento atual e queria acrescentar uma coisa sobre o momento atual e sobre a condenação do prefeito de Arraial do Cabo, que segundo o Renatinho, ele já não teria que estar no cargo. Gilson, bem lembrado. Ele já era para estar afastado há muito tempo. E a decisão no Superior Tribunal até agora não saiu. Era para ser voltada em 30 dias, no máximo 60. Aí eu faço a minha pergunta. Onde está esse processo e por que não foi julgado até agora? Qual o motivo? Ele tem que ser julgado pelos desembargadores no Rio ainda, antes do Supremo, instância. né? Não, é a última instância dele. Essa seria a última. Brasília? É. Ah, já saiu do Rio. Aqui, a última instância é essa. Ou ele fica ou ele sai. Se a decisão é para ele sair, não tem mais recurso. Se é para ficar, ele fica. Acabou. Mas não entra na pauta? Agora, como é que é isso? Não, por que não entra na pauta? Porque já foi julgado. Houve todos os trâmites. Não, sim. Por que ele não entra na pauta do tribunal em Brasília? Todos nós temos que saber disso. Por quê? Por quê? Ninguém sabe disso. Não dá para entender um prefeito julgado, condenado e cassado e está no poder. Que liminar é essa? Que poder de liminar tem esse advogado do prefeito? Por que ele não foi afastado? Se foi provado, é outra coisa. Os deslizes, as irregularidades, estão lá a todo vapor. Agora mesmo eu entrei na justiça,
para conter a situação que eles queriam desviar a verba que foi vendido o terreno da FIA, que para mim foi vendido. Eu quero falar sobre esse terreno. Foi vendido irregularmente, que é um terreno, apesar de eu também ser corretor, gestor e perito imobiliário, uma área daquela, uma área nobre dentro do município de Arraial do Cabo, que como avaliador, na minha opinião, o preço máximo seria entre 18 e 22 milhões, e não 10 milhões e 800 mil em carta marcada, como foi feito, que eu estava no pregão. Foi feita a revelia, de qualquer jeito. Por quê? Por que 18 a 22 milhões? Nós temos um terreno com a obra, uma edificação antiga, ultrapassada e velha, que ia ser demolida. Ok, tudo bem. Mas vamos entender que ele mesmo, o pobre prefeito, valorizou a área antes de vender. Depois que ele fez aquela péssima orla, que melhorou um pouco, não tanto, da Praia dos Anjos, ele valorizou aquele terreno. As obras construídas em volta, os condomínios, os apartamentos, as boas casas, valorizou mais o imóvel. Os barcos que foram mudados, a sua estética, a sua capacidade, valorizaram mais o meio ambiente, a praia. Então, tudo foi valorizado e só o terreno que não valorizou. Então, ele deu aquele terreno. Ele doou. Tudo bem, foi feito? Foi, com a ajuda dos vereadores. Só que a intenção da venda do terreno, conforme ele falou, com todas as letras, era para construir uma nova prefeitura, uma nova sede da prefeitura, um teatro e um centro de convenções. Agora entraram lá com requerimento, os vereadores, para pedir que essa verba fosse transferida para fazer obra em Monte Alto de calçamentos, praças e asfalto, para beneficiar 2 vereadores da situação. Aí nós entramos na justiça e bloqueamos o desvio dessa verba. Se ele for designado para tal coisa, vai ser ali que ele vai ser usado. Ele vendeu o terreno para melhorar a sede da prefeitura, fazer um teatro novo e fazer um centro de convenções, então que faça isso. Não beneficiar vereadores para ganhar a reeleição em 2016. Mas esta verba, vocês entraram na justiça, já conseguiram bloquear? Já, não vai mais poder ser desviada? Não sei se ele vai entrar com recurso e a justiça vai acatar, vai aceitar, mas até o presente momento está bloqueado. Está suspensa essa transferência de verba. Me diz uma coisa, como é a Ecatu? Olha, você fala no período atual. Antes e Chico ou após Chico? Total, os 2 períodos. Olha, na minha opinião, Gilson, é uma empresa que foi criada por M. Barcelo, que eu não entendi para quê. Ela é uma empresa mista, que hoje, na minha opinião, só atrapalha a cidade. Porque é por ali que se desvia muito dinheiro, se leva muito dinheiro. Conforme eu sou contra a municipalização do porto e do trânsito. Infelizmente, são coisas que eu não concordo. Eu acho que o porto, quando era das docas, ele era bem melhor. Porque o porto do Arraial do Cabo é um porto alfandegário. Se ele é alfandegário, ele tem que ter a presença permanente da Polícia Federal, e não tem. E hoje o porto é um cabide de emprego para fazer politicagem suja dentro do Arraial do Cabo. E outra coisa, você pede prestação de conta, não apresenta nada. Entra agora aí no ar, ou entra na justiça, e pede a prestação de conta do porto, pergunta quais são os salários dos funcionários do porto, ninguém sabe. Inclusive também estou investigando. Também estou investigando aquela empresa que é do Porto do Forno, a Atos Rental Telecom, de um rapaz que começou no Arraial do Cabo com colocador de telefones, fios de telefone da Oi, emendava fios, depois foi para o Porto colocando câmeras de segurança, e agora é dono da Atos Rental Telecom, uma empresa que fatura absurdo dentro do município e fora dele. Então, também estou investigando, estou apurando, já vou encaminhar os documentos todinho para a justiça. Está quase pronto o dossiê dele. Então, eu sou um só para fiscalizar muita coisa, mas estou fazendo, devagar, de degrau em degrau, investigando lá. Agora, me diz uma coisa, você não tem o poder que tem um vereador. Em Arraial do Cabo são 9 vereadores, 9. Se não me falha, né? O que esses 9 vereadores fazem que não fiscalizam aquilo que você fala? Que no momento em que você diz, olha, tem desvio de conduta em tal setor, eu acho que a primeira função do vereador, porque esta é a função dele, ele é fiscal do povo, era ir lá fazer essa investigação que você faz. Como é que funciona a Câmara?
Boa pergunta também. Primeiro, o prefeito tem a maioria. Eu só vou discordar com você um pouco, 2 vereadores. Vamos tirar 2 aí. 2 que um tempo para cá se tornaram oposição e estão Quem são os 2? Serginho e Renatinho Viana. Serginho e Renatinho. Aliás, Serginho já esteve aqui também com o Renatinho. Com muito rigor e estão combatendo. Só que até eles ficaram sem poder. Que, como você falou, o prefeito tem a maioria. É o legislativo e o executivo. Um combina com o outro. Você faz uma sessão da Câmara, parece uma orquestra sinfônica comandada por um maestro. O projeto contra o prefeito. Quem é a favor, senta e levanta. Se o prefeito falar, senta todo mundo. Levanta todo mundo. Eu falei que eles vão fazer propaganda da Ducal. Lembra aquela Ducal? Senta, levanta e não perde o vinco. É a mesma coisa. Agora, são todos coniventes. Os 9 vereadores de situação são todos coniventes com tudo que é irregularidade. Então, você acha que alguém vai tirar no seu próprio pé? Ó, nessa Copecrim mesmo, que eu estou denunciando, tem vereadores envolvidos. O prefeito é envolvido. Muita gente envolvida. Envolvido em que? Desvio Desvio de verba, projetos, armação dos projetos que foram feitos só para mascarar e pegar verba. Eu tenho tudo na mão, tenho as fotos. Não vou dizer você qual o dia, mas assim que tiver tudo na mão, vou marcar com você, vou trazer aqui, vou mostrar as fotos de tudo. Documentação, tudo. Mas primeiro, Gilson, eu quero concluir as investigações, concluir todas as documentações, trazer tudo para não deixar brechas nenhuma e apresentar tudo aqui. Sobre a Copecrim já tenho tudo. E vai ser responsabilizado, vai ser denunciado e o que desviou do povo vai ser devolvido, doa a quem doer. Porque eu não tenho rabo preso com nenhum de vocês. E se tirou ou tirar e continuar tirando dinheiro da boca do povo, vai ter que se haver com a justiça, porque eu vou denunciar. Conforme vou denunciar os animais. Os animais, eles não sofrem tanto porque eu ainda sustento muito deles. Mas a população que não tem de onde tirar, vocês são uns covardes. Porque eu acho que quem tira do povo é bandido. Quem mata, quem tira R$1 de um povo, que ele não deixa ter um dinheiro para tomar um leite, está matando aquela pessoa. Então é assassino do mesmo jeito, Gilson. Eu acho que não precisamos disso. Nós temos tudo para sermos felizes. Alto Cabo hoje é um paraíso. Como já dizia o saudoso Zezé Barreto, melhor só o céu. E vocês têm tudo na mão, tudo, para fazer do nosso município um município exemplo, uma cidade digna. É assim que vocês amam o cabista? É assim que vocês amam os munícipes? É assim que você ama a cidade que sustenta vocês? Que amor é esse? Me explique que amor é esse. Será que eu é que amo a cidade? Que luto pelos animais e luto pelas pessoas? E estou me expondo diretamente em cima disso? Porque sou um dos poucos que vocês não vão assustar, nem intimidar, nem cobrar, porque eu não devo nada a vocês. É esse o problema. Porque às vezes, Gilson, a gente vai chamar uma pessoa, não posso falar, porque eu tenho verdade. Fica na mão deles. Mas comigo não. Comigo não tem esse papo. Então, quem não gostar de Humberto, não fala com Humberto. E quem não gostar do Alto Cabo e não gostar do meu povo cabista, não gosta de mim. E eu vou estar em cima de vocês. Pode ter certeza. Me diz uma coisa. Eu ia pedir para você fazer a análise de um por um dos vereadores, mas se der tempo, no final você faz. Como está chegando aí a eleição, nós temos hoje um pré-candidato a Arraial do Cabo, que é o Renatinho Viana. Temos outro pré-candidato que se anuncia lá, que é o T, não é? Que é do governo Ondinho. E também um que dizem que também será pré-candidato, José Bonifácio. Como é que você vê os três? E tem mais, né? São mais candidatos. O que eu ouvi falar até agora, por favor, pode mencionar se tiver mais. Tem os 5. Tem um que é filho da vereadora Lucinha, que foi vereadora, esqueci o nome dele. Tem, quem mais? Aquele rapaz da Nogueira também que ia se lançar candidato a prefeito. Tem o Cacau. Eu acho que é só fogo de palha. Mas na base mesmo, são esses três, Renatinho, Bonifácio e T. Olha, Gilson, pelo andar da carruagem, pela situação hoje que se encontra em Arraial do Cabo, eu acredito, Humberto, pode ser que eu me engane, que a decisão da disputa municipal
prefeito de Arraial do Cabo, vai chegar entre Bonifácio e Renatinho Viana. Duas pessoas boas, distintas, um com mais experiência política do que o outro, mas eu acho, na minha opinião, que está na hora do Arraial do Cabo ser entregue na mão da juventude. Porque a terceira idade não conseguiu nada. Só Hermes Barcelo. Os outros que entraram lá, mesmo eu só queria descansar, dormir e viajar. Certo? Davi só queria viajar também. Não podia estar lá. Era médico. Então, foram pessoas que não deram certo. Hoje, se a gente entregar a prefeitura na mão de um jovem comprometido com a verdade, hoje um jovem advogado, está formado, tem sua OAB, um bom garoto, educado, mas está bem entregue. Tanto que agora a última reunião que teve do PROS, encheu, e só pessoas por livre e espontânea vontade. Não foi nenhum obrigado à prefeitura, ninguém foi obrigado, ninguém recebeu nada para estar lá. E eu estava presente. E tem também, a força da experiência, que pode quem quiser falar contrário, que não adianta que vai acontecer, do pai dele. Hoje não pode se usar a experiência de Renato como propaganda negativa para o filho dele, não. Eu discordo, é propaganda positiva. Porque os dois, na minha opinião, têm e devem trabalhar junto. E eu estou com o Renatinho por isso também. Que eu acredito que vai ser uma parceria, uma dupla independente, porque o prefeito vai ser o filho e não o pai, mas que vai contar, vai somar e multiplicar a experiência passada do pai. Onde nós tivemos pode quem quiser falar o contrário, não estou aqui puxando o saco nem defendendo, estou falando a verdade. Foi um bom prefeito do Arraial do Cabo? Foi. Porque, eu tive uma briga com ele particular, não interessa. Eu estou aqui trabalhando em prol da coletividade, da maioria e não da minoria. Então, se eu amo a minha cidade, se eu amo o meu povo, eu tenho que falar a verdade. Senão eu seria hipócrita. Alberto, você nunca quis se candidatar a nenhum cargo eletivo, né? Tentei. Você vai ir. Mas eu não lembro de você ser candidato. Eu tentei ser prefeito pelo DEM com meu amigo Pedro Pinto, que foi candidato a prefeito, minha mulher foi vice dele. Mas, no decorrer do trâmite do processo eleitoral, eu vi coisas que eu não gostei e que eu não batia com o meu princípio, e eu abandonei tudo da minha mulher e deixei ele sozinho lá. Isso foi quando? Na eleição retrasada, quando ele concorreu com a Andinha. Não sabia disso. Fui, abandonei tudo. Experiência, né? Abandonei tudo e não quis mais concorrer, porque eu gosto da coisa certa. É verdade, isso é muito importante. Humberto Barreto, nós temos 10 minutos de programa. São 9 vereadores, né? Daria tempo para você fazer uma análise de um por um? Lógico. Então vamos fazer. 9 porque minutos? eu me preocupo. 1 minuto para cada. 1 minuto para cada. Eu me preocupo muito, Humberto, porque as denúncias que você fez aqui são denúncias muito fortes. E segundo você, eu sou obrigado a acreditar na sua palavra, todas com provas, não é? Então não é possível que esses vereadores, que são os fiscais do povo, não tenham conhecimento disso e não façam nada em cima disso. Por isso que eu queria que você fizesse essa análise. Eu vou resumir da seguinte forma. Eu vou falar de 2, que são posições. E vou falar... Mas eu queria um por um, para você dizer o nome. Eu, por exemplo, não conheço quase ninguém lá. E o meu telespectador conhece pouco também. Eu não sei se eu vou lembrar. Vamos lá, vamos ver nós se temos a gente lá lembra. Paulo Fantinho. Vai lembrando e vai falando, então. Não, eu tenho que levar depois para o conjunto, senão eu me perco. Fantinho, Beço, Almenara, Tequinho, que é presidente da Câmara, Renatinho Viana, Serginho, Maria Amaral e Airo Freixo. Faltou um, né? Não, todos. Contou dos teus dedos, você contou não, um. Mas pulei um. Vamos os 9. E Fabrício Vargas. Fabrício Vargas. Então vamos lá. Renatinho e Serginho mostra todas as irregularidades do governo. Tudo que os vereadores fazem de certo ou de errado. Não sou eu que estou falando, são eles. Eu pego a carona no que eles fazem e vou investigar e bate. Faz a denúncia. Às vezes, eles não conseguem fazer o que eu faço porque eles estão atrelados a uma politicagem suja, a uma manobra eleitoral. Porque quem decide toda a situação no Arraial do Cabo, quando a gente pensa que é só o prefeito, não.
Os maiores culpados por tudo que acontece de errado no Cabo são os vereadores da situação. Por isso que eu pedi para você fazer uma análise. Porque são eles que aprovam tudo. Tudo que o prefeito quer, que beneficia só a eles, pode ser certo ou errado, é tudo aprovado, nada passa. Essas últimas reuniões eu nem vou mais, quer ver, me envergonho. Entra um pedido do Renatinho, um requerimento. Agora meu pedido da verba. Prestação de conta da verba da educação, da FIPAC e do Porto. Tudo negado. Aí como é que o cara vai investigar? Se foi negado a ele como vereador. Aí temos que dar o quê? Para esperar um cidadão comum fazer isso. Se não fizer, não vai ter nada, ninguém vai provar. E mesmo assim, ô Gilson, mesmo eu correndo atrás, entrando em juízo, que às vezes é caro também certos processos. Há dificuldade. Tu tem que batalhar muito, correr muito atrás. Quer dizer, sim, tudo que é órgão, Ministério Público da Saúde Coletiva, Ministério Público Federal, direto a juízo quando é ação popular. Só quando é ação popular você coloca as provas materiais dentro do processo, aí o veredito da juíza é rápida. Ela defere rápido. Então fica difícil. Agora, de passo a passo, de degrau em degrau, nós vamos chegar aonde a gente está querendo chegar. Porque o que não pode mais, Gilson, é o Raul do Cabo está passando pelo que está passando. Gilson, é difícil de acreditar. Tudo bem, se você é incompetente, ok, vai assumir que é incompetente. Agora, quando você é competente, não de prática, mas teoricamente, porque é formado, quando você tem receita que supera todas as despesas, quando você tem condições de fazer o melhor e você faz o pior, vamos chamar isso de quê? Eu não chamo de burrice, eu chamo de aberração. Porque não é possível. Gilson, a administração hoje está na Raul do Cabo, ela conseguiu o impossível. Destruir tudo que estava pronto. O parque estava pronto. Renato deixou pronto, Mel deixou pronto, estava destruído. A praça do sindicato estava pronta. Destruíram. Renato deixou uma prefeitura que era a coisa mais linda, com plantas em volta, um gradil, dizia que era a prisão dele. Destruíram. Aliás, ontem eu não ia a Arraial do Cabo há muito tempo. Fui ontem pelo o sepultamento do pai de Dudu, Nardinho. Passei ali na prefeitura, Humberto, eu fiquei envergonhado. Eu fiquei envergonhado. Principalmente na porta da cultura ali. Que lixeira, que coisa horrorosa. Onde tem também a Associação dos Aposentados. Gilson, você viu aquele balão ali? Vi, coisa feia. A Atos, Rental Telecom, tirou 10 caminhões de lama dali. Sabe quanto custou o cofre público? 521 mil reais. 10 caminhões de lama. Caramba. 10 caminhões de lama sujando a cidade toda. O prefeito, no início do governo dele, sabe qual foi a obra que ele fez? Pegou 5 caminhões de calcário, aquela conchinha que dá na alga. Certo. Que ele ganha. Botou, olha lá que você vai ver. Botou em volta, ninguém fala isso. Botou em volta da prefeitura toda do hospital e nas praças. Dá um vento, suja tudo. A maior obra que ele fez no Raul do Cabo. Aí eu pergunto, vocês ainda querem fazer o sucessor do prefeito? Vocês acreditam que o sucessor vai administrar? Que o prefeito não vai mandar por fora? Qual é a experiência? Com todo respeito, qual é a tua experiência política? Para ser prefeito do Raul do Cabo hoje. Se você for dar continuidade do que está, infelizmente nós estamos ferrados. Humberto, quanto é que você gasta em média por mês com teus cachorros e gatos? Olha, somando uns R$4.600 por baixo. Agora mesmo eu tive que comprar ração. Você vai comprar, estou igual um doido atrás de preço, que subiu tudo. E não tenho um saco de ração de ninguém. Qual é a ração que você está usando? Olha, eu uso, era melhor, para a quantidade de cachorro grande de cima, que são os vira-lata. Eu usava Pit, agora eu uso a Líder. Para os gatos, eu uso como é o nome? Sabor e Vida, não, Top Cat. E você compra isso nas casas de rações ou não consegue comprar direto? Não, e ninguém me dá desconto e me dá nem brinde. Agora eu estou comprando. Eu acabei com a minha loja de roupa, estou abrindo uma loja de ração. Todo dinheiro vai ser investido para os animais para aumentar mais o conforto dele. Estou abrindo um hospital veterinário, hospital público veterinário, via governo de Brasília. Estou preparando toda a documentação. E vou pegar toda essa renda e vou reverter para ele para tentar comprar um sítio, para pegar os restantes que estão na rua, já que ele não faz nada, e botar os cachorros. Engraçado, ô Gilson, por tocando no assunto. O prefeito não pode fazer um canil municipal
mas comprou sítio, fazenda, cavalo de raça. E vou te lembrar você, um mês retrasado, eu descobri, com provas testemunhais, não documental, que ele largou a prefeitura com mais 2 secretários e foi para Belo Horizonte para o campeonato de cavalo de raça, que ele agora queria cavalo de raça, com dinheiro do povo. E é isso aí. Diga que é mentira, prefeito. Diga que é mentira, prefeito. Aliás, deixa eu dizer, tá aberto aqui, prefeito. Se o senhor quiser responder o Humberto, é só o senhor telefonar, vem aqui e responde ao Humberto. Agora, existe a réplica e a tréplica, né? Isso. Aí depois... Vem a tréplica. Contra documentos não há argumentos, né, Humberto? Porque o que me deixa indignado, Gilson, preste bem atenção. Eu falei para as pessoas e falo para ele, eu queria o seguinte, sabe o que era bom? Eu cara a cara com ele. Eu, vereador, você pode estar aqui, você quer aqui. Humberto, eu vou falar com o prefeito. Para quê? Coisa melhor o povo está vendo. Eu com o prefeito, eu com o vice, eu com o vereador, com quem você quiser. Quem não deve, não tem. Não, eu não, ele tem que querer. Ele tem que querer. Com quem eles quiserem. Aqui está aberto. Com quem quiser. Por quê? Porque aí vai ser a melhor forma de explicar para a sociedade o que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, Humberto, para o meu telespectador que está em casa, e principalmente você de Arraial. Você sabe por que eu estou na Jovem TV? É por um motivo muito pequenininho. Aqui não existe nenhum tipo de censura. Nenhum. A direção da TV não diz para mim, fala bem de fulano, fale mal de ciclano. Jamais isso aconteceu aqui e tenho certeza que com Lebre, com Dil, jamais isso vai acontecer. Então esteja à vontade, se você quiser vir aqui, pode vir, não tem problema nenhum. E eu te confirmei isso, né, Gilson? Porque o Gilson, o que deixa o cara indignado, Gilson, é o seguinte, seria ter boa uma cariação entre eu e ele, cara a cara? Não acredito que ele venha. Está feito o convite. Para a gente resolver. Primeiro, Gilson, hoje eu tenho bronca dele, falei para ele, tenho bronca mesmo dele, porque foi o único cara, escuta, Andinho, que eu tô falando para você, tu foi o único que conseguiu me enganar 3 vezes e roubar meu voto 3 vezes, que para mim isso é roubo, é roubar meu voto. Eu votei quando você pediu o voto para Melma, que eu jamais votaria em Melma, você entrou na minha casa e pediu para eu votar nele, que ele seria como você, se eu votasse em Melma, eu estaria votando em você, lembra? Foi com o Lenilda na minha casa, dentro da minha casa, na primeira eleição. Você ia ser prefeito, não sei qual foi a situação, a manobra, que você renunciou, Melma veio prefeito e você foi vice dele. Votei em Melma porque você pediu, que eu jamais votaria em Melma. Na segunda eu não votei. Votei em você a primeira vez, você ganhou. Nada você fez pelos cachorros, porque eu não preciso do teu emprego, do teu dinheiro. E nem meus cachorros, mas é obrigação sua fazer pelos cachorros de rua. Tu não fez. E votei em você a 3ª vez. Então é por isso que eu estou aqui hoje, falando e vou continuar falando. É isso. Gosta, vem aqui e se defende comigo. Ou então, faça a sua réplica e eu faço a tréplica. Humberto, infelizmente nós chegamos ao final do programa, queria te agradecer imensamente ter saído lá do Arraial para vir aqui conversar com você, conosco, e as câmeras estão aí para a sua despedida. Gilson, muito obrigado pela oportunidade. Eu tinha prometido de não falar mais em lugar nenhum, porque eu fui traído por muitas rádios, que se venderam também para o município. Eu não gostei do que foi feito comigo. Eu dei ibope e, em cima disso, tentaram me manipular. Você me ligou, lhe atendi e vim porque eu lhe conheço há muitos anos. E você sempre foi essa mesma pessoa. Não estou aqui aumentando nada, não. Você sempre me entrevistou e eu sempre tive a liberdade de fazer e de falar. E você continua do mesmo jeito. O tempo para você não passou. Você continua a mesma pessoa. E é por isso que eu vim. Que se fosse de um outro lugar, eu não iria. E não vou. Não adianta ninguém me ligar, me chamar, que eu não dou entrevista em lugar nenhum. Estou falando aqui na tua presença. Não dou. E, por sinal, o que eu fiz, vou combinar com você. Vou inaugurar o Tribunal de Justiça no Arraial do Cabo, talvez em outubro ou novembro. Vai vir as autoridades, depois dos 2 nomes. Vai ser uma grande festa para o município. E a parte da cobertura é toda sua. Você vai sarar a meu convite. Vai ser a única, a não ser que esteja de fora alguém. Mas da cidade você vai ser a única. Certo? E estou à disposição. E o que você precisar do teu amigo, eu estou sempre às ordens. O que você precisar, sabe meu endereço, sabe meu telefone. E eu agradeço a oportunidade que você me deu aqui. Eu que agradeço, Humberto. Muito obrigado.
Pois é, meu amigo, minha amiga, esse foi o nosso Gilson Pérez Repórter de hoje, tenho certeza que foi do seu agrado. Até o próximo programa. Muito obrigado.